Tem momentos que parece que tudo sai do controle, que nada mais está dando certo, que você olha para um lado, não vê saída, olha para o outro, não vê jeito, olha para frente, a visão está tampada, parece que nada mais faz sentido e que tudo foi por água abaixo. Há momentos na vida que tudo parece dar errado e hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. Não é só na vida daquele que não crê que tudo dá errado. Na vida daquele que crê, também isso acontece. Paulo, ele passa por uma provação que fala muito comigo, que ele diz que ele chega a perder a esperança da própria vida. O quão grande pode ser uma provação onde você chega e fala, eu não tenho mais esperança de viver. Para mim já deu, para mim não dá mais. E a gente vai ler agora, 2 Coríntios 1, diz assim, versículo 7. A nossa esperança em relação a vocês é sólida, sabendo que assim como vocês são participantes do sofrimento, assim também serão participantes da consolação. Porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. De fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e ainda livrará de tão grande morte. Nele temos esperado que ainda continuará a nos livrar. Paulo aqui ele relata que sobreveio uma provação que ele perdeu totalmente a esperança e que de fato eles estavam sentenciados à morte, que já não tinha mais jeito, mas ele também fala que Deus estava ali com ele, ou seja, Deus não tinha deixado Paulo. Então não é porque você está passando por uma situação que você perdeu a esperança que Deus não está com você. Isso não é verdade. Paulo foi um grande apóstolo, um dos maiores homens de Deus, e ele chegou nesse nível de passar por tribulações que eram de fato a ponto de perder a própria vida, já estava sentenciado à morte, já não tinha mais o que fazer. Mas Deus estava com ele nesses momentos. Isso me mostra que não importa a situação que eu esteja, o Senhor ele me ama e o Senhor ele está comigo. E é importante a gente lembrar disso, porque às vezes a gente esquece, a gente pensa, não, mas o Deus não gosta mais de mim, ou ele não tá olhando para mim, porque não é possível. Ou alguma coisa de errado eu fiz, porque isso que eu tô vivendo não é possível. Será que eu errei? Será que o Senhor não me ama mais? Será que... A gente começa a duvidar, a gente começa a trazer coisas ruins para a memória, a gente começa a ficar incrédulo, e não é verdade, né? Paulo, um grande homem de Deus, ele passa por todas essas coisas, ele é açoitado, ele é preso, ele é sentenciado à morte, ele é injustiçado. Paulo, ele passa ali por várias tribulações e o Senhor estava com ele em todas. É igual Daniel, ele é jogado na cova dos leões, só que tinha um porém, Deus estava com ele. E aí, se necessário for, e foi, Deus fechou a boca do leão. É igualmente com Sadraque, Mesaque e Abednego, que são jogados na fornalha. Só que Deus também estava com eles. Eles poderiam ter pensado, agora tudo deu errado, agora a gente vai ser queimado vivo, a fornalha é 7 vezes mais forte. Tanto que, quando eles são jogados, os homens que jogam eles são queimados lá em cima. E eles que caem no fogo, eles não são queimados. Por quê? Porque mesmo quando tudo parecia que deu errado, o Senhor estava com eles. E aquele lugar, dentro da fornalha, era o lugar mais seguro que eles podiam estar. Não porque era a fornalha, mas porque quem estava lá com eles, que era o Senhor. E Jesus, ele nunca nos prometeu que nós não teríamos aflições. Ele fala, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo. Então, se Cristo venceu o mundo, eu sou filho de Cristo, eu sou herdeiro de Cristo, eu posso tomar posse dessa vitória no nome de Jesus. E Cristo, ele é muito claro quando ele fala que ele vai e vai nos deixar o Consolador. Então, o Espírito Santo que habita em nós, esse nos consola. E não importa o tamanho da prova, eu sei que existem provas que são de tirar a nossa vontade de viver, que são muito difíceis de passar. Eu já perdi pai, eu já perdi 3 filhos, e o Senhor esteve comigo em todas essas provas que eu achei que era o fim, eu achei que não ia ser possível continuar, eu achei que não ia ser possível eu ser feliz de novo, mas o Senhor
passou tudo aquilo comigo, ele esteve comigo e ele me deu uma paz que excede o entendimento. O problema, ele ainda estava ali, mas eu estava diferente diante do problema, porque o Senhor estava enchendo o meu coração com a presença dele. Por quê? Porque ele é fiel, ele é justo e ele fala que estaria conosco. Mas Paulo, ele é engraçado porque ele fala assim, que aqui nós passamos leve e momentânea tribulações. E aí eu fiquei pensando, nossa, como é que pode, né? Alguém falar que é leve e momentânea tribulação. Um cara que foi preso, que foi açoitado, foi chicoteado, foi injustiçado. Tudo de ruim que podia acontecer, aconteceu com Paulo e ele pega e fala, isso aqui é uma leve e momentânea tribulação. Eu falei, nossa, mas tudo deu errado na vida de Paulo várias vezes, né? E aí ele fala, isso aqui é uma coisa leve. Aí eu entendi. Eu entendi porque ele fala que é uma coisa leve. A gente vai ler aqui agora. 2 Coríntios 4,16 diz assim, por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz um peso de glória. Então, não importa o tamanho da dor que nós passemos aqui, não importa o tamanho da tribulação, comparado ao que há de vir, comparado ao que nós ainda iremos viver com o Senhor lá na glória, tudo isso é pequeno, tudo isso é pouco, porque se a gente pegar aqui na terra as nossas tribulações, as nossas... todo mundo passa por momento, né? Todo mundo enfrenta algum momento o luto, seja por pai, seja por filho, todo mundo enfrenta às vezes alguma doença, todo mundo vai enfrentar situações difíceis financeiras, todo mundo pode enfrentar um desânimo, vai enfrentar uma depressão, todos estamos sujeitos, né? Paulo também estava sujeito a tudo isso, mas Paulo, ele foi muito injustiçado de sentir dor física também, porque Paulo, ele era de fato açoitado, ele fala, carrego em meu corpo as marcas de Cristo. E Paulo, ele era muito categórico em falar que, cara, tudo isso aqui é leve, mas é muito leve, porque o que há de vir é tão, mas tão superior que isso aqui é nada. Isso tudo é nada, perto do que há de vir. Se tiver, Paulo, ele fala assim, que tudo isso que ele passou, comparado com a vida com Cristo na eternidade, não era absolutamente nada. Porque aqui nós vemos as coisas visíveis, são coisas passageiras. E lá com Cristo são as coisas eternas, é a eternidade. Então, aí eu comecei a entender por que ele fala que é uma leve e momentânea, porque ela também iria passar. Esse sofrimento daqui na terra, ele é passageiro, mas a alegria com o Senhor, essa é eterna. Então pensa comigo, ainda que uma pessoa que viveu ali 70 anos em puro sofrimento, isso ainda seria pouco comparado à eternidade com Cristo, porque a eternidade é muito maior que 70 anos. Pega 70 anos numa linha e aí coloca aqui numa linha o infinito. 70 anos é muito pequeno perto do infinito. Então, quando tudo der errado na sua vida, quando as portas estiverem todas fechadas, saiba que o Senhor está com você. Às vezes ele está te ensinando, está te moldando, está permitindo que você tenha mais fé nele, confie nele. Nós não estamos sozinhos, não importa o que nós passemos, até ao ponto de chegar de perder a esperança da própria vida, isso pode acontecer, mas isso não significa, isso não quer dizer que Deus não está com você. Ele está sim com você, ele te ama sim, e ele é fiel e justo para te libertar, para te fazer passar por esse problema, mas ainda que você não passe,
você tem um nome escrito no livro da vida. E isso é o bem mais precioso. E aí eu creio que quando chegarmos lá, nós entenderemos com todo o nosso coração que de fato tudo que passamos aqui não se tratava sempre se tratou de uma leve e momentânea tribulação, porque o peso de glória lá com o Senhor seria muito maior. Deus te abençoe.